Muito bom dia, agronegócio. Hoje é quarta-feira, dia 2 de fevereiro de 2022. 2 de 2 de 2022. 8 horas e 32 minutos pelo horário oficial de Brasília. Estamos no ar com a nossa abertura de mercado pelo Instagram, pelo YouTube e também pelo site Notícias Agrícolas. Estamos aqui trazendo as principais notícias dessa manhã de quarta-feira para que você seja sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil. Afinal, estamos há 25 anos do seu lado, te trazendo justamente subsídio para que você possa tomar boas decisões. Nos acompanha Letícia Guimarães pela redação do Notícias Agrícolas, colhendo ali todos os comentários, respondendo as dúvidas, nos ajudando a localizar as informações no site para você que nos acompanha. E lembrando que o Bom Dia Agronegócio tem o apoio da Cochupé, a maior cooperativa de café do mundo. Terminando essa conversa, @cooperativa Cochupé, vai seguir a cooperativa nas principais redes sociais e ficar por dentro de tudo que acontece na cafeicultura brasileira e mundial. Combinado? Estamos aqui, então, chegando com a nossa primeira informação, que é aquela nossa rodada de preços. Vamos ver como é que funcionam as bolsas internacionais, já que por aqui os nossos mercados ainda não abriram. Então, a gente vai direto para os preços das commodities. A soja sobe, continua o seu movimento de alta e tem ganho de mais de 1% agora. Para o primeiro contrato, vale $15,46 por bushel. Ontem o mercado deu uma estilingada e vai se ajustando aí no patamar dos $15. Já já a gente vai falar sobre isso. O milho tem alta de 0,2% com os $6,36 por bushel. O trigo segue no seu movimento ali de realização de lucros, de tentativa de entender para onde vai este mercado. Tem uma pequena baixa, bem próximo da estabilidade, com $7,68 por bushel. Derivados da soja, o óleo sobe 0,7% nessa manhã de quarta-feira e tem o primeiro contrato valendo 66 cents mais 30 por libra-peso. O farelo de soja, $435,50 por tonelada curta, uma pequena baixa de 0,09%, também bem próximo à estabilidade. Entre as commodities não agrícolas, vamos primeiro para a Bolsa de Nova York. O café continua subindo, tem alta de 1,2% agora, $2,39 mais 48 por libra. O algodão, $1,27 mais 79, subindo 0,36%. O açúcar tem baixa de 0,4% para valer 18 cents mais 41 por libra-peso. O petróleo tem um dia de realização de lucros, já que bateu aí suas máximas ontem, e nós temos então para o WTI uma baixa de 0,2%, $88,03 por barril, e no Brent nós temos uma perda de 0,2% também, $88,99 por barril. O gás natural segue em alta, mais de 5% de ganho. O ouro sobe, a prata sobe, o cobre tem alta de mais de 1%, dia, portanto, positivo para as commodities metálicas. E dia de realização de lucros, como eu falei, para o petróleo. O que nós podemos observar também é que nós temos, mas lembrá-los de que China está no seu feriado do Ano Novo Lunar até o dia 8, então os mercados por lá, a Bolsa de Dalian, por exemplo, não funcionam, tá? Então o mercado fechado lá para os chineses. Os demais mercados asiáticos funcionam. Só é a China que está de feriado, e lembrando, o feriado mais importante aí para os chineses, né? É um feriado que dá início a um novo tempo e tudo mais, então há uma mística importante ali por trás desse feriado. E a gente vai falar sobre como é que a China pode vir a mercado depois deste feriado do Ano Novo Lunar, né? Será que vai vir comprando soja? Não vai? Como é que vai ficar? Enfim, a gente vai acompanhar esse movimento, tá? Antes da gente desdobrar os mercados, eu quero trazer aqui algumas notícias importantes. A primeira delas é sobre a subida no número de municípios em situação de emergência no Rio Grande do Sul. Segundo a Climatempo, subiu para 384 o número de municípios em situação de emergência decretada pela estiagem no Rio Grande do Sul. Além dos municípios já conhecidos, né, e desses 384, também temos condição de alerta para as bacias do Alto e Médio Uruguai, do Rio Uruguai, Baixo Jacuí, Caí, Camaquã, Ibicuí, Lago Guaíba, Negro, Santa Maria e Quaraí, que seguem em condição de alerta em função da baixa disponibilidade hídrica, tá? São informações que partem da Defesa Civil
do Rio Grande do Sul, tá? Até o final da semana, áreas de instabilidade voltam a espalhar chuva não só no estado gaúcho, mas em toda a região sul. No entanto, essa chuva acontece em forma de pancadas isoladas, insuficiente para reverter a situação da estiagem. A safra gaúcha de soja é a principal incógnita agora para a gente entender qual vai ser o tamanho da safra brasileira. Nós já temos dadas as safras ali do Centro-Oeste, né? E quem tem uma safra dentro da normalidade ou da regularidade são os estados de Mato Grosso e Goiás somente. Mais umas 2 semanas a gente define a safra ali do Mato Piba. No Sudeste não temos uma safra normal porque tivemos perdas em Minas, tivemos perdas em São Paulo, então isso vai ser contabilizado. E na região sul do Brasil é a situação mais crítica. O Paraná com uma safra também já dada, na casa de 12 milhões de toneladas, segundo estimativa do DERAL. Santa Catarina também perdeu um pouco, mas tem uma produção mais tímida ali, né, no quadro nacional. E quando a gente olha para o Rio Grande do Sul, as perdas vão se acumulando no campo, como eu já tenho falado, né? A situação é realmente bastante grave. Quando a gente olha para o Rio Grande do Sul, a gente pensa num potencial inicial de 23 milhões de toneladas de soja que poderiam ter sido colhidas. E nós vamos colher, segundo o Vlamir Brandalize, algo entre 11 e 12 milhões. O Vlamir cortou o estado gaúcho inteirinho para verificar em loco estas informações. O que o Vlamir pôde perceber é que, de fato, nós tínhamos ali algumas regiões que ainda poderiam passar por certa recuperação das suas lavouras com essas últimas chuvas que chegaram. Mas essa condição que nós temos visto agora, e já a gente vai falar sobre o Laninha, tá? Isso é importante, fique aí conosco. Diante dessa situação, nós temos também essa preocupação, portanto, de que ela... Primeiro que, para essa semana, a continuidade das temperaturas na casa dos 40 graus está se confirmando. As chuvas seguem de forma irregular, em forma de pancada, muito difícil de promover uma recuperação efetiva. E o Vlamir falou, olha, Carlinha, a gente pode colher de 11 a 12 milhões, mas os produtores gaúchos também acham que eu estou com um número ainda muito otimista. Então, nós podemos ter uma perda ainda maior no Rio Grande do Sul, dada a condição tão agressiva do clima para os gaúchos, tá? O mesmo se deu para o milho, né? O Rio Grande do Sul é um dos principais produtores de milho verão, e isso é muito sério. O Rio Grande do Sul perde milho verão a 3 safras consecutivas, né? Por 3 safras consecutivas, o milho. E é muito séria a situação do Rio Grande do Sul, e a gente está monitorando bem de perto, tá certo? Outra informação importante sobre clima. Maior risco de temporais hoje é no Sudeste e no Norte do Brasil. Vocês têm visto, né, a situação aqui da Grande São Paulo, deslizamentos de terra, o número de mortos já sobe para 27 pessoas, então, morreram aí nos últimos dias. 3 corpos foram encontrados na madrugada, ou na manhãzinha dessa quarta-feira, que estavam ali soterrados. É uma situação realmente muito triste. Como eu já venho pontuando aqui no Bom Dia Agro, nós já tivemos essa condição em Minas Gerais, na Bahia, no Tocantins, no Piauí, no Maranhão, né? E agora é a vez de São Paulo e o Sudeste e a região ali, parte da região Nordeste, mas parte da região Norte, né? Sofrendo com isso. Então, temos essa condição de continuidade dos temporais aqui no Sudeste do Brasil. Aqui na região de Valinhos, Campinas, Vinhedo, não para de chover, senhoras e senhores. É assim, constante, acho que já faz 3 ou 4 dias que chove sem parar. E sem parar mesmo. Aí dá aquela pancadona, depois continua uma garoinha, mais uma pancadona e assim vai. Estamos aqui no Sudeste confirmando essas condições, né? Olha só o que nos diz a Climatempo para essa manhã de quarta-feira. Áreas de instabilidade continuam espalhadas sobre o norte, centro-oeste e sudeste do Brasil, associadas a uma frente fria que já atua na altura do litoral do Espírito Santo. A zona de convergência intertropical deixa nuvens carregadas pela costa norte do Brasil, entre o Amapá e o Rio Grande do Norte. Uma massa de ar quente e seco volta a influenciar a região sul, diminuindo a nebulosidade e elevando muito as temperaturas. É por isso, por essa condição esperada para o Rio Grande do Sul, que a gente acredita que possa haver, então, essas perdas sendo revisadas aí para a safra gaúcha 2021-22 de soja. Perguntei para o Vlamir, né, quando eu falei com ele ontem sobre aqueles negócios de R$200 por saco, né? Citei aqui ontem no Bom Dia Agro, foi um dos nossos principais destaques.
Eu falei, Vlamir, o senhor já viu uma perda como essa no Brasil? Ele falou, nunca vi. E o Vlamir está nessa vida, gente, há muitos anos, né? Há décadas. E ele falou, Carlinha, nunca vi uma situação como essa, para uma perda desta dimensão para o Brasil, né? Já vimos uma situação semelhante em 2012 e 13 para os americanos, né? Nós tivemos ali uma perda agressiva, 2/3 ali do Corn Belt ou do cinturão de produção estavam sob severa seca, como se deu aqui no Brasil, e a dimensão de fato dessas perdas é enorme, tá? Eu vou pedir para a Letícia dividir com vocês uma informação sobre o Laninha, que a Virgínia apurou ontem junto da Metsul, um dos institutos de meteorologia que temos aqui no Brasil, e é uma informação bastante importante porque fala sobre a continuidade do Laninha, tá? Então vocês vão ver que a Letícia já colocou para vocês aí na tela, e ainda temos a matéria em destaque na nossa página inicial, tá? E o que nos diz a Metsul? Segundo a atualização divulgada pela consultoria, o mês de fevereiro começou com o fenômeno Laninha em processo de enfraquecimento no Pacífico Equatorial. Pelo segundo ano consecutivo, o evento climático alterou o regime de chuvas no Brasil de forma muito agressiva, né? Trazendo muitos problemas nas áreas de produção agrícola. E segundo a Metsul, o fenômeno começa a perder força, mas as chuvas irregulares continuam pelo menos até outubro no Rio Grande do Sul. A meteorologista Estael Cias explica que o pico do Laninha foi registrado em dezembro e nos primeiros dias de 2022. Abre aspas para Estael. Mas desde então, o resfriamento das águas na faixa equatorial do oceano perdeu força. Ainda segundo ela, mesmo com o fenômeno perdendo a sua intensidade, as chuvas continuarão irregulares no estado gaúcho. Ela diz, a precipitação pode até trazer alívio em algumas áreas agora em fevereiro, especialmente na metade norte do estado, mas o quadro está longe de se normalizar, nos diz a Estael Cias, meteorologista da Metsul. Pessoal, eu vou deixar esse link para vocês que nos acompanham pelo YouTube, tá? E também vou deixar aqui o caminho, a Letícia vai mostrar para vocês o caminho para chegar até essa notícia, para que vocês possam lê-la na íntegra, tá? Tá tudo disponível no Notícias Agrícolas já. É muito simples, tá? Ó, menu, notícias, a Letícia tá te mostrando. Clima. Ali tem a reunião das notícias de clima. E a gente está produzindo e preparando uma página especial para vocês de meteorologia, onde a gente vai ali agregar as informações, vai ficar bem legal. Mas já ela vai ser lançada. E aí vocês vão ter todas essas situações, tá? Ó, Letícia está mostrando para vocês esse clipe, portanto, aí da página de notícias de clima, de meteorologia, previsão do tempo. E aí você pode checar essa notícia na íntegra da Estael Cias, perdão, da Metsul Meteorologia, tá? Então, essas são algumas informações importantes para nós começarmos a quarta-feira. Informações de clima, que são informações ainda muito presentes para o mercado de grãos, tá? Já a gente vai comentar o mercado de grãos, porque hoje vamos ter uma edição mais compacta do Bom Dia Agronegócio, como eu costumo dizer, porque às 9 horas eu mudo de cenário e a gente vai ouvir o Eduardo Vanin, analista de mercado da Agriinvest, sobre o mercado da soja, o atual momento e o que a gente vai precisar acompanhar. Chegamos nos R$200 que o produtor de soja queria tanto. E agora? O que isso quer dizer? Como é que o mercado vai se desenhar? A disputa pela nossa soja é forte, então a gente vai precisar entender, né? O que acontece daqui para diante, né? Então, vamos fazer uma edição mais curtinha nessa quarta-feira, mas ainda assim muito rica de informações, tá? Bom, ontem, senhoras e senhores, saiu uma nota pela Reuters de que a Rússia está planejando proibir, né, conter as suas exportações de nitrato de amônio a partir de ontem, né? De hoje, quarta-feira, dia 2 de fevereiro. Caso isso venha realmente a acontecer, nós vamos ter um problema que estava ruim, vai piorar, né? A gente vai ter mais um item ali entre os fertilizantes que pode ter uma oferta escasseada por conta dessa situação da Rússia. Nós importamos em 2021 99% do nosso nitrato de amônio dos russos.
E, segundo Jefferson Souza, analista de mercado da Agriinvest, para fertilizantes, os impactos podem ser maiores no mercado de cana-de-açúcar, porque são os grandes utilizadores do nitrato de amônio. Mas, até o que é possível observar, o Jefferson está falando comigo nesse momento, vai ter menos impacto do que parece essa notícia, tá? Então, vamos acompanhar. Volto a dizer, a Rússia é um franco exportador de fertilizantes para o Brasil, é um dos nossos principais fornecedores, e a gente vai ter que acompanhar. Nesta semana, também o presidente Jair Bolsonaro confirmou o convite do governo do Vladimir Putin, presidente russo, para ir ao país em fevereiro, e quem deve ir à Rússia deve ser a ministra Tereza Cristina, para justamente negociar e dar andamento às negociações que ela já começou no final do ano passado para os fertilizantes, né? O anúncio foi feito pelo presidente Jair Bolsonaro. Nós também devemos ter uma promoção ali das proteínas brasileiras para os russos, e mesmo em meio a esses conflitos, né, entre Rússia e Ucrânia, o presidente brasileiro disse que não pretende abordar esse assunto e vai tratar das relações comerciais que os dois países têm, tá? Então, a ministra Tereza Cristina, que já esteve na Rússia para isso, deve voltar ao país para continuar negociando essa questão dos fertilizantes e garantir o nosso abastecimento. Ministra, como diplomata, é excelente, né? Ela tem um papel diplomático no Ministério da Agricultura que jamais foi visto. Abrimos inúmeros clientes, né? E temos fortalecido as nossas relações comerciais, e tudo isso é de extrema importância para que o nosso agronegócio continue fluindo bem, né? Então, vamos ver a ministra Tereza Cristina voltar à Rússia para isso. Num momento onde está se discutindo a proibição das exportações por eles de nitrato de amônio, é determinante que nós estejamos ali com algum privilégio, né? Que a gente possa afirmar, de fato, uma relação boa e garantir o nosso abastecimento. E nós vamos desdobrar isso também para o setor de cana-de-açúcar com o Jonathan Simeão ao longo do dia, tá? A gente vai trazer toda essa situação. Bom, deixa eu dar uma olhadinha aqui nos nossos comentários, né? A Thalitinha nos mandando bom dia, o Sandro nos mandando bom dia, o Wesley nos mandando bom dia, a Cleusa Rangel também nos mandando bom dia, o Elvis, bom dia para vocês todos que nos acompanham aqui pelo Bom Dia Agronegócio. É um prazer dividir as nossas manhãs com vocês. A Bia também nos mandando bom dia, Carlinha e galera do agro, bom dia, Bia. O Everson, olha só, o Gustavo fazendo um convite, hein, moçada? Mas é só para os gaúchos, ou Gustavo, podemos ir também aqui, o time do Notícias Agrícolas, que a gente é espalhado, a gente vai, você convidou, a gente vai. Então, estou pedindo aqui já ao vivo para você falar, venham, time do Notícias Agrícolas. Notícias Agrícolas cobre quase que todos os anos, né, a colheita da soja em Roraima. O Gustavo está convidando aqui, ó, gauchada, venham conhecer Roraima, Boa Vista, né, que é a capital do estado de Roraima. Para quem não acompanha muito, Roraima é uma das novas fronteiras agrícolas do Brasil, é um colosso na produção de soja, tem uma produção de soja diferenciada, inclusive um dos principais mercados da soja de Roraima é o mercado da Rússia. A soja de Roraima tem uma variedade que foi desenvolvida especialmente para eles, que é a soja Tracajá, a soja que tem, por estar no hemisfério norte, né, por estar ali num calendário, ao contrário do restante do Brasil, no cultivo da soja, tem essa variedade específica. Essa soja recebe mais luminosidade, por isso ela tem um maior teor de óleo, um maior teor de proteína, e é muito benquista lá no cenário internacional. Então, Roraima é uma nova fronteira agrícola, né, uma das novas fronteiras agrícolas do país, e tem essa pujança muito forte. Então, é muito interessante observar como a sojicultura, a agricultura e o agronegócio, de uma forma geral, transformaram o estado de Roraima, né? Que é o que a agricultura faz por onde ela chega, com responsabilidade, com sustentabilidade. Esse é o papel do agronegócio responsável, né? O Everson fala conosco de Dourados. Temos também o William de Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia, muito bom dia. O Maurício de Chapadão do Sul, muita chuva por aqui, 5 dias já sem sol, como é que estão colhendo? Tá colhendo, Maurício? Me diga lá. Curvelo, Minas Gerais, presente no programa, o Forestry, é isso? Soluções, né? Forestry Soluções, de Curvelo, Minas Gerais.
Dona Eliana, bom dia. Previsão de chuvas para Goiás em abril, safrinha, né? Vamos checar. Vou tentar trazer uma previsão mais alongada amanhã para vocês, tá? Hoje estamos aqui, como eu falei, né? Nosso tempo está mais curto. O Nilson nos mandando bom dia. O pessoal de Padre Bernardo, no Goiás. Bruno Pereira, bom dia, Agro. Bom dia para vocês. Bom dia do Xavier, ótimas notícias, obrigada. Olá, o estado cheio de oportunidades sobre Roraima, nos diz o Gustavo. Venham todos, orgulho em ser de Roraima, coisa boa. Adorei essa mensagem, gostei bastante mesmo de receber esse feedback, né? Tão longe de nós, mas tão perto, né? Como o agronegócio aproxima as pessoas e a tecnologia também, que eu adorei. Vamos lá. Lucas Rezende também, de Bom Jesus do Goiás, bom dia. Qual será a realidade para o preço da soja assim que começar as entregas das primeiras colheitas? Lucas, excelente pergunta. Como é que isso já está acontecendo, né? As primeiras colheitas, elas estão, sumindo, evaporando. Por quê? Além delas serem curtas, pequenas, e no Mato Grosso, ontem, por exemplo, nós recebemos um relato de Nova Mutum, com uma preocupação muito forte, mostrando a foto da soja muito deteriorada em função do excesso de chuvas, né? Então, grãos avariados, grãos ardidos, grãos quebrados, aquela soja chuvada que você vê que não vai dar muita coisa. Enfim, inclusive, pessoal, a Conab desenvolveu um aplicativo para trazer para vocês essa condição de calcular os descontos de armazenagem, tá? Muito interessante esse aplicativo da Conab, fecha parênteses, vamos voltar para a soja. Então, Lucas, essas primeiras colheitas, esses primeiros volumes, eles estão sendo destinados ao cumprimento de contratos já efetivados pelos produtores brasileiros, tá? Isso está sumindo, essa soja está indo embora, porque, além de tudo, ela está sendo ali destinada não só para cumprir esses contratos para exportação, mas para a indústria. E a pouca soja disponível, ela está sendo duramente disputada entre a demanda interna e a exportação, né? E o Brasil exportou um volume recorde para janeiro de soja, ali na casa de 2,5 milhões de toneladas. O recorde anterior era de 2 milhões e 35 mil de janeiro de 2019, e em comparação com janeiro do ano passado, 80% de aumento, porque não tínhamos soja nesse período do ano passado, quando nós exportamos apenas 49 mil toneladas. Então, perceba, a gente está atendendo a exportação e está atendendo a indústria. Por isso que saíram negócios ali na casa de R$200, porque a indústria precisa originar essa soja para garantir a participação nesse bom momento das margens de esmagamento. Do mesmo modo, vai olhar para essa possibilidade de trazermos essa condição. Letícia colocando na tela para vocês a informação sobre a SECEX, as informações sobre a SECEX são sobre a exportação de soja em janeiro de 2022, com os dados da SECEX que foram divulgados ontem. Então, veja, nós temos aí essa condição bastante importante e um line-up de 7 milhões de toneladas para atender em fevereiro. Então, os preços, eles não se alteraram muito ou não tiveram uma pressão como em outros anos, Lucas, porque justamente nós tivemos um suporte de Chicago, que disparou, ontem subiu quase 40 pontos, hoje dá sequências altas, porque sabe que a nossa oferta aqui é muito menor, que está sendo disputada com a demanda interna e que vai estimular a demanda nos Estados Unidos, e tudo isso faz com que os preços se sustentem, até porque os nossos prêmios, em plena colheita, estão em alta e subindo. Então, com essas primeiras colheitas, ainda o mercado nacional, a formação dos preços aqui no Brasil, ainda não sentiu a pressão, tá? O Fabrício nos mandando bom dia também, o Luan Tomás de Pedra Preta, no Mato Grosso, o seu Sidney Aparecido, olá Carla, sou o Sidney de Reserva Paraná, gostaria de saber como vai ficar o preço do suíno vivo no Paraná. A Letícia está nos acompanhando, queria que ela comentasse um pouquinho também, mas pessoal, o mercado de suínos, ele está num momento onde... Letícia, por favor, divide conosco a informação das nossas exportações. Vocês vão ver que a gente terminou janeiro com um desempenho um pouco mais fraco nas exportações de carne suína. A Letícia vai dividir conosco aqui essa notícia na tela de vocês. E a gente vê uma condição ainda de dificuldade na suinocultura brasileira. Por quê?
porque temos ali custos de produção muito elevados, uma demanda interna ainda patinando e agora as nossas exportações com esse afastamento da China, né? A China um pouco mais contida nas suas compras, provocando ou ajudando a provocar esse desempenho mais fraco das nossas vendas externas. Com a nossa demanda interna já contida e mais essa dificuldade nas margens por conta dos custos tão altos, o preço do farelo de soja está entre 2.700 e 2.800 reais por tonelada, né? Então, Sidney e amigos, a gente está num momento muito grave da suinocultura, são prejuízos muito agressivos e a gente vai ver a continuidade disso até que a gente veja uma demanda um pouco mais firme, um pouco mais forte, né? Então, olha só, a Letícia nos trouxe aqui alguns comentários, né, importantes, algumas pontuações muito pertinentes. Olha só, suinocultura de forma geral, preços em queda. Sobre oferta e demanda enfraquecida vem derrubando os preços na maioria das praças produtoras, como eu acabei de dizer, né? E a expectativa, Sidney e amigos do Paraná, é de queda por pelo menos mais uma semana nos preços aí no estado paranaense, tá? As exportações que antes garantiam o escoamento do produto agora estão mais fracas e com preços mais baixos, o que pressionou ainda mais. O dólar, não se esqueçam, está caindo. Nós temos ali R$ 5,27 no fechamento de ontem, já o mercado reabre, uma perda de 0,62%, tá? Então, atenção, porque a questão cambial vai pesar diretamente. E, senhoras e senhores, enquanto estamos nós aqui conversando, a soja já dobrou as suas altas e sobe de 14 a 20 pontos e meio, e o mercado certamente vai buscar os $16 por bushel, como acreditam os analistas e consultores de mercado, tá? Pessoal, como hoje o meu tempo está muito curtinho, eu vou trazer uma notícia aqui sobre... vou dar uma passadinha aqui sobre o mercado do açúcar, que hoje volta a subir, né? Perdão. Volta a recuar, está se ajustando depois das altas de ontem. Mercado acompanha a perspectiva positiva sobre a nova safra do Brasil, acompanha também o mercado financeiro, está de olho em uma série de situações. Outra informação importante para a gente concluir o nosso Bom Dia Agro de hoje. O petróleo está buscando aí a sua máxima em 7 anos, com uma queda expressiva dos estoques nos Estados Unidos. Essa informação acaba de ser divulgada pela agência Reuters. Os preços que recuavam um pouquinho passaram a subir, e nós temos aí já o petróleo Brent na casa dos $89 com 17 centos por barril, tá? Olha só, investidores permanecem mais cautelosos antes da reunião da OPEP, que está prevista para hoje. Não se esqueça que está previsto também para essa quarta-feira o anúncio do Copom, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, sobre a nossa taxa básica de juros prevista para subir para pouco mais de 10% contra os 9,75% atuais. Para terminar 2022, a expectativa é de que a taxa básica de juros seja de pouco mais de 11%, 11,25%. Isso é o mercado e o Banco Central, né, o mercado se ajustando ao atual momento da economia brasileira. Já era sabido que essas taxas de juros subiriam e assim deve acontecer. Esse anúncio sai no final do dia, às 18 horas, horário de Brasília. Mais uma informação rapidinha: Mato Grosso, com prejuízo de R$ 270 por animal vendido, a Crismate se reúne com o governo para discutir crise na suinocultura. Já disponível para você. Tudo isso que eu falei, todas essas informações que eu falei, a gente tem disponível para vocês aqui no Notícias Agrícolas, tá bem? Tá tudo aqui já certinho. Terminou o Bom Dia Agro, pode ir para lá e a gente vai te mandar um compilado de notícias junto. Se você não está nos nossos grupos de WhatsApp ainda, mande uma mensagem para a nossa equipe no 19 99767 0241. É esse número que aparece na sua tela, certo? Não aparece mais, mas eu vou pedir para colocar, tá? É o 19 99767 0241. É o nosso WhatsApp. Manda uma mensagem para nós. E aí, o que vai acontecer? Você vai estar no nosso grupo, vai receber ali 3 compilados de notícias por dia. Uma do Bom Dia Agronegócio,
13h, com notícias mais tranquilas e os fechamentos de mercado no final do dia, para você entender como é que foi o decorrer dos negócios e se preparar para o dia seguinte, tá bom? Obrigada, Lucas, que mandou aqui uma mensagem muito gentil. Carla, obrigada pelo trabalho de vocês e tudo mais. Fiquei muito feliz com essa notícia. Nós estamos aqui, de fato, trabalhando por vocês e para vocês, tá certo? Pessoal, boa quarta-feira para todos. Nós voltamos a nos encontrar amanhã. E você que está nos acompanhando pelo YouTube, continua com o Bom Dia, com o YouTube aberto no canal do Notícias Agrícolas, que vem aí Eduardo Vanin, analista de mercado da Agriinvest, para a gente tratar do mercado de soja lá fora e aqui dentro, já que a gente chegou aos R$200. A gente fica por aqui com essa edição do Bom Dia Agronegócio. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural.